Bem-vindo ao canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e hoje nós vamos iniciar a aula número 12. Estamos ainda no livro de Mateus. Hoje vai ser Mateus capítulo 6, versículo 25. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações. Se você mora aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e gostaria de fazer parte dessa aula presencialmente, mande aqui para mim um WhatsApp dizendo eu quero participar presencialmente e eu mandarei para você o endereço. É toda segunda-feira às 19h30. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário sobre tudo que você assistiu até agora, mande também um WhatsApp. Eu quero ouvir a sua opinião. E aí, assim que eu puder, eu retornarei o WhatsApp para você. E por último, se você sentir no coração de contribuir com esse canal, aqui está, em breve aqui você vai ver aqui embaixo o QR Code, e aí eu peço que você deposite o quanto o seu coração desejar, tudo bem? Vamos então começar nossa aula, Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Mateus 6:26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ou seja, aqui lançado no fogo, Jesus diz, desaparece, né? Não mais existe. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então aqui Jesus mostra uma realidade muito interessante, que é antes de nós pedirmos qualquer coisa para Deus, Deus já sabe o que nós precisamos. Então o mais importante é ter Deus como prioridade na sua vida, porque Ele já sabe tudo que você precisa e Ele vai suprir. Aí você diz para mim, Afonso, esse é um nível hard de fé, um nível duro, bem alto, né? Quem teve esse tipo de fé na Bíblia, além de Jesus? Talvez seja uma pergunta que você fale, né? É fácil Jesus falar isso porque Jesus é Deus e ele consegue ter esse nível de fé. Mas existem exemplos na Bíblia de pessoas pecadoras como nós, de carne e osso, que conseguiram chegar a um nível assim de dependência de Deus? Então a resposta é sim. Eu vou mostrar aqui para você 3 homens de Deus na Bíblia que tiveram essa fé que Jesus narra aqui. O primeiro que vocês veem aí ao lado na imagem é João Batista. Ele era um homem totalmente desapegado às coisas materiais. Então ele não se preocupava com o que vestir, porque ele vestia peles de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Então ele não se preocupava, ele vivia como um passarinho, vamos dizer assim. Ele não se preocupava com o que ele deveria comer amanhã, e ele só se preocupava com o que comer hoje, Deus sempre providenciava. É claro que é uma vida sem luxo, uma vida espartana, né? Mas é uma pessoa que, como nós pecadores, escolheu ter esse nível de fé. Outro exemplo que vocês veem aí na imagem é o profeta Elias. O profeta Elias desafiou Jezabel, que era a rainha de Israel na época. Ela mandou matar todos os profetas de Deus e ele conseguiu escapar. Conseguiu fugir e ele foi para o deserto, e lá a Bíblia diz que Deus enviou pássaros com carne, com pão, com alimentos em geral para alimentar ele, enquanto ele bebia da água de um riacho ali próximo onde ele estava. Então por algum tempo ele foi sustentado literalmente por Deus, porque ele estava fugindo, né, do exército de Israel. Outro exemplo é Moisés, como vocês veem aí. Moisés deixou a vida dele de
luxo e conforto no Egito para ser um guia para o povo israelita, povo hebreu, no deserto durante 40 anos. Então isso mostra como a fé dele era grande. Ele poderia dizer, não vou sair desse palácio, eu estou bem aqui eu tenho comida, tenho fartura, mas ele optou por ter uma vida de fé ao invés de uma vida confortável, terrena. Assim também foram todos os apóstolos, Pedro, Paulo, João, todos deixaram seus afazeres e seguiram Jesus full time, período integral, e buscavam primeiro as coisas do céu e as outras coisas da terra lhe eram acrescentadas, e quando não eram acrescentados, eles também glorificavam a Deus, porque eles sabiam como nós sabemos hoje que nós somos peregrinos aqui nessa terra, estamos aqui temporariamente, aqui não é o nosso lar. Então nós estamos passando aqui essa vida, se possível com algum conforto, mas não é esse aqui o nosso ponto final. Amém? Então, continuando a leitura, Mateus capítulo 19, versículo 27, diz assim: Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, Jesus. Que será de nós? Lembrando que aqui não é necessário, tá? Aqui Pedro não está dizendo que é necessário fazer um voto de pobreza e largar tudo que você tem para poder ser salvo ou seguir a Jesus. Nós temos exemplos de homens muito ricos na Bíblia, como Davi, o filho dele Salomão, eram homens tementes a Deus e tinham todo o conforto da terra naquela época. Então não é uma questão de voto de pobreza, e sim colocar o seu coração no lugar correto. O nosso coração tem que ter Deus como prioridade, as coisas de Deus como prioridade, e não as coisas terrenas. Por mais que você tenha bens e riqueza, não coloque seu coração nisso. Se Deus algum dia fizer como fez com Abraão e falar, Abraão, me dê o seu filho, seu único filho, vá lá e sacrifica ele para mim. Nós não podemos duvidar ou tutibiar e ficar em cima do muro dizendo, mas eu vou ter que abrir mão do que eu mais gosto, no caso nosso seria dinheiro. Então assim, nós temos que sempre ter Deus como prioridade. Se algum dia Deus te pedir a sua riqueza, você tem que dar e dizer que você concorda com isso, porque o seu coração está em Deus e não nas coisas dessa terra. Eu sei que é difícil, é uma questão de fé, tem que ter uma grande fé para isso, mas nós temos que trabalhar em função disso, trabalhar para adquirir esse objetivo, amém? Continuando então aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 34, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então aqui Jesus nos ensina, não fique preocupado dos problemas que você vai ter no futuro. Viva o dia de hoje, se preocupe com os problemas de hoje, tente resolver os problemas que estão dentro do seu alcance para resolver, e os problemas que estão fora do seu alcance, ore a Deus, deposite em Jesus essa confiança e tenha fé de que Deus vai te fazer prosperar, mesmo com essas dificuldades que nós não temos controle sobre elas. Mateus 7, 1, 2 diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, 3 por que você repara no cisto que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco no seu olho, quando há uma viga no seu? Mateus 7,5 hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como vocês estão vendo aí ao lado, eu coloquei aqui, atenção, não esconda o seu pecado com esse argumento. Saiba ouvir o irmão que te exorta em amor. Muitas pessoas estão na igreja em pecado, e algum irmão descobre, vê, sabe, e vai lá em segredo conversar com essa pessoa que está em pecado, e essa pessoa quer sempre usar esse argumento de Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados, e não quer ouvir o que o irmão tem a dizer. Aqui Jesus não está dizendo que nós não devemos julgar, aqui Jesus está dizendo que nós não devemos julgar de forma hipócrita. Se eu faço a mesma coisa, eu não tenho direito de te exortar
sobre aquilo. Mas se eu não faço aquele pecado, se eu não tenho o mesmo pecado, e eu posso te exortar em amor, não é te exortar para dizer que eu sou melhor, não é te exortar para te humilhar, mas te exortar para dizer, irmão, não é esse o caminho. Volta de novo, você não é essa pessoa, você nasceu de novo, você não quer mais esse pecado. Se você não aceita essa exortação, você está no erro. Veja aqui em João, capítulo 7, versículo 24, que é convenientemente esquecido pelos que usam o Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados. Veja aqui, João 7, 24 diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui é Jesus também dizendo a mesma coisa. Então Jesus está se contradizendo? Não. Ele está dizendo em Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados, no sentido de não julgueis o irmão, sendo que você está nesse mesmo pecado, porque aí você está sendo hipócrita em julgar aquele irmão. Mas se você, por exemplo, sabe que o irmão está em adultério, você viu ele com a amante dele, você chega em segredo, não precisa botar isso para todo mundo ver, botar isso no outdoor, mas você chega em segredo no irmão e diz, irmão, eu vi isso e aquilo, você não é mais essa pessoa, vamos se endireitar com o Senhor, dizer uma palavra de consolo para aquele irmão. Mas você não pode também estar em pecado de adultério, porque se você está sendo hipócrita em corrigir aquele irmão. É isso que Jesus está dizendo. Tire primeiro a trava do seu olho para tirar o cisco do irmão. Muita gente está em adultério, que é uma trava grande, e quer repreender o irmão porque ele faltou o culto, que é um ciscozinho no olho dele. Isso é hipocrisia, é isso que Jesus combatia com os fariseus e saduceus. Amém? Continuando a leitura, Mateus 7,6, diz assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Aí você pode me perguntar, como assim não dê o que é sagrado aos cães, ou não jogue as suas pérolas aos porcos? Aqui essa mensagem, Jesus está dizendo para não desperdiçarmos o nosso tempo e não banalizarmos o evangelho, que é algo muito caro, Jesus pagou com o sangue dele na cruz, jogando numa roda de amigos seus que você sabe que são escarnecedores, são pessoas que não querem nada a ver com Deus. Você já pregou antes para eles já escarneceram, já fizeram piadinha, eles não querem ouvir a palavra. Aí você continua toda vez jogando aquela palavra de arrependimento para eles não querem ouvir. Então, nesses casos, Jesus diz, não jogue a pérola, que é o evangelho, aos porcos, que são essas pessoas ímpias que não querem ouvir o evangelho, eles não querem ter nada a ver com o evangelho. Eles querem só banalizar o evangelho. Não jogue, como diz aqui Jesus, o que é sagrado aos cães. O que é sagrado aqui seria o evangelho, né? E os cães são esses ímpios que estão somente fazendo palhaçada, né? Não querem aceitar o evangelho. Quando você fala sério, eles logo jogam uma piadinha e não querem ouvir o evangelho. Então essas pessoas, Deus talvez vá tratar de uma forma diferente. Eles vão passar um aperto na vida, vão passar um deserto na vida, e aí sim, talvez eles lembrem de você e te pergunte. E aí seja a hora propícia de pregar. Mas não pregue quando você está sentado, rodeado de pessoas que você sabe que você já pregou e elas não têm interesse e fazem piada com o evangelho de Cristo que custou muito caro na cruz. É isso que Jesus está dizendo, não jogue pérola aos porcos. Jesus diz a mesma mensagem de não jogar pérola aos porcos para os discípulos, quando ele envia os discípulos para pregar em todas as vilas de Israel. Veja aqui em Mateus 10, 14, Jesus diz, se alguém não os receber e nem ouvir as suas palavras, ou seja, Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para pregarem o evangelho em todas as vilas em Israel, e lá Jesus, e antes deles irem, Jesus dá essa coordenada para ele, se alguém não os receber, não quiser ouvir a sua palavra, sacudam o pó dos seus pés quando saírem daquela casa ou da cidade. Ou seja, é um ato de protesto, dizer, vocês não querem ouvir, eu sacudo o pó da minha sandália aqui e você vai ter com Deus por não ter recebido esse evangelho. Jesus diz a mesma mensagem aqui, criticando a dureza do coração dos fariseus, aqui em Mateus 15, 14. Diz assim, deixa-os, ou seja, não pregue para eles, não se preocupem com eles, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Então aqui Jesus está dizendo, se você pregou uma vez e a pessoa
escarneceu, a pessoa fez piadinha, a pessoa banalizou a graça, não pregue mais, não jogue pérola aos porcos. Temos o dever de pregar, sim, nós temos que pregar o evangelho, mas nós temos que pregar o evangelho de forma justa para com Deus. Deus pagou um preço alto naquela cruz e nós não devemos simplesmente jogar o evangelho assim ao mundo, sendo que as pessoas que estão ouvindo não querem ouvir. Amém? Continuando aqui, em Mateus 7, 7, 8, diz assim: peçam e será dado. Jesus diz: busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Aí talvez você me pergunte, mas tem coisas que eu peço, Afonso, há anos e não recebi nenhuma resposta ainda de Deus. Por quê? Por que eu peço e não recebo? Hoje eu vou te passar 3 motivos, não são os únicos motivos, mas são 3 motivos que muitas pessoas não recebem por causa desses 3 motivos. Eu diria que são os 3 motivos principais. Vamos ver aqui. O primeiro, como vocês veem aí na imagem, o primeiro são desejos errados. Desejos errados. Veja o que Tiago diz em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então aqui Tiago está dizendo, você pede e não recebe e não vai receber, porque o que você está pedindo é para se autopromover, é para se autoexaltar. Senhor, eu quero uma Ferrari, eu vou orar a Deus até Ele me dar uma Ferrari. Para que você quer uma Ferrari? Para aparecer para os outros, para se engrandecer perante as pessoas ao seu redor? Qual seria o objetivo disso? As coisas de Deus, elas são espirituais. Deus quer nos dar tudo que convém espiritualmente, não coisas materiais. Então, muitas vezes a gente pede coisas materiais e Deus não dá porque Ele sabe que aquela coisa material que você está pedindo vai, às vezes, te fazer desviar do caminho de Deus, vai fazer você esfriar na fé. Então, muitas vezes não recebemos, as pessoas não recebem porque pedem mal, pedem para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Veja aqui alguns exemplos aqui, ao lado, na imagem. A pessoa está orando aqui, né? Está buscando de Deus, às vezes, uma Ferrari, como eu falei aqui. Às vezes ela está buscando uma vitória para o time de futebol dela. Senhor Jesus, abençoa o Flamengo esse ano, para que ele vá para a primeira série, seja campeão brasileiro, campeão sul-americano, não sei. Isso aí Deus não vai ouvir, isso aí não é algo que importa para Deus, não é algo espiritual, não é algo útil para a sua vida espiritual aqui na Terra. Outro exemplo, Senhor, me abençoa e me dê os 6 números da Mega Sena para eu ganhar na Mega Sena e ser milionário, meu sonho é ser milionário. Não estou dizendo que Deus às vezes não dá isso, Ele pode até dar pela misericórdia dEle, mas não é todo mundo que pede que será dado, porque muita gente hoje, se ganhar na Mega Sena e se tornar milionário de um dia para a noite, vai abandonar a igreja, vai abandonar a Deus, vai dizer no coração, não preciso mais de Deus, eu já tenho tudo que eu preciso. Então Deus, que é sábio, Ele só vai te dar coisas que convém, que sejam boas para você. Mesmo sem você entender por que porque ganhar na Mega Sena seria algo ruim. Deus sabe, muitas vezes nós não sabemos. Um exemplo Senhor, eu desejo a morte do meu vizinho que me perturba todo dia, o cachorro dele fica urinando aqui no meu jardim todo dia, eu já falei, eu quero a morte dele. Deus não vai ouvir esse tipo de oração. A gente pede errado e por isso não recebemos. Então veja aqui em 1 Colossenses o que Paulo diz, 3:1-3, diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscar as coisas que são de cima. Vitória para o seu time de futebol, Ferrari, Mega Sena, são coisas que não são coisas de cima, espirituais, mas são coisas daqui da terra, banais, coisas que vão passar. Aí Paulo continua, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Segundo versículo, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como assim já estáis mortos? Nós morremos quando nós, lá atrás, quando nós aceitamos Jesus e cremos no Evangelho, nós nascemos de novo. Nós morremos, o velho Afonso,
O velho eu ficou lá atrás. Aquele velho eu que queria as coisas daqui da terra, queria aparecer, queria ter dinheiro, queria ter status e fama. Essa pessoa morreu. Agora, o novo Afonso, a nova pessoa, é uma pessoa espiritual que busca as coisas espirituais e não materiais. O importante são as coisas espirituais, que são as coisas duradouras, as que vão durar eternamente. Amém? Veja aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus diz também, mas buscai primeiro o reino de Deus. O próprio Jesus está dizendo. E a sua justiça, ou seja, as coisas que vêm do céu, a justiça de Deus é praticar o que Deus, o que Jesus nos instrui a fazer. Então buscai essas regras, essas leis espirituais e não as coisas materiais. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Se buscarmos as coisas do céu, as coisas materiais importantes para nós, nos serão acrescentadas. Não precisa nem pedir porque Deus sabe. Comida, uma boa casa, Deus quer nos dar coisas boas. Jesus falou, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos? Imagina Deus. Então, Deus não vai te dar só um mínimo do mínimo. Ele pode te dar um apartamento melhor, ele pode te dar um carro bom, mas ele não vai, muitas vezes, ouvir aquela oração onde você quer uma Ferrari, onde você quer uma ilha deserta, você quer um iate. Deus não vai atender essas coisas, porque não condiz com a visão espiritual. Amém? Veja aqui nessa imagem ao lado, no grego, a palavra converter, se converter, significa metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mindset, né? Então, quando a gente aceita Jesus, o velho eu morre e há uma metanoia, uma mudança de raciocínio nas nossas mentes. E não mais queremos as coisas materiais, mas buscamos as coisas espirituais. Amém? Veja aqui alguns exemplos, aqui ao lado, do que eu digo, exemplos do que são pedidos de coisas espirituais e não materiais. Veja aqui a pessoa está orando e aí ela ora pelos dons do Espírito Santo. Olha só, aí já é algo que Deus vai te ouvir. Senhor, eu queria, e mesmo assim ainda depende, Senhor, eu quero o dom de cura porque eu quero aparecer na igreja mais santo do que os outros. Deus não vai te dar. Mas Senhor, eu quero os teus dons, seja os dons que tu quisestes que eu tenha, eu terei. Me dê o que tu queres que eu tenha. E aí nessa oração Deus vai te ouvir, ele vai te dar dons. Outro tipo de oração, salvação. Senhor, salve minha família. Senhor, salve meus amigos. Senhor, salve mais pessoas e tragam eles para minha célula. Essa é uma oração que Deus vai ouvir também, porque é uma oração espiritual. Outro exemplo, evangelho na China, na Coreia do Norte. Senhor, traz a tua palavra para o Irã. São países que são fechados para o evangelho, para Cristo. Então essa é uma oração espiritual. Outro exemplo, livra, Senhor, aquele irmão do vício do cigarro. Essa também é uma oração espiritual. Ou, Senhor, aquele irmão ou aquela pessoa que não te conhece ainda, que é cadeirante. Eu oro, Senhor, hoje para que o Senhor cure ela, mostre o teu poder na vida daquela pessoa, para que ela creia em ti e veja que tu amas ela também. E assim ela se converta, né? Tem uma metanoia. Então essas são orações, exemplos de orações espirituais. É isso que nós temos que focar, porque nós nascemos de novo. Veja aqui um exemplo aqui ao lado, vocês veem aí Pedro de branco ouvindo o Simão, o mago. Simão, o mago, era um homem que aparece a narrativa dele no livro de Atos, onde ele diz lá no livro de Atos que ele se converteu ao evangelho. Ele era um bruxo, ele mexia com magia negra. E ele se converteu ao evangelho. E ele viu Pedro impondo as mãos sobre as pessoas e curando elas, simplesmente com a mão. Simplesmente botando a mão em cima e dizendo, em nome de Jesus, seja curado. E as pessoas eram curadas. E outras eram expulsos demônios delas, e tudo isso só com uma imposição de mão. E aí, esse Simão, o mago, diz lá no livro de Atos que ele queria ter esse poder. Mas não para glorificar a Deus, mas porque ele, como ele tinha um conhecimento prévio de magia negra e era conhecido naquela cidade como um grande mago, agora ele queria ser conhecido como um grande cristão que orasse e curasse as pessoas, talvez até para cobrar dinheiro, cobrar um valor também e ganhar dinheiro como ele fazia antigamente. E aí Pedro exorta dizendo, não, você não vai receber, você está pedindo isso, mas não vai receber, porque você pede para o seu próprio deleito. Você acha que o reino de Deus é algo que pode ser comprado com dinheiro. Porque ele chegou para Pedro e disse, Pedro, me dê esse dom, eu te pago o que você quiser.
Então aqui mostra que às vezes as pessoas pedem com uma mentalidade ainda errada, não há uma metanoia ainda. Então elas estão pedindo para os próprios deleitos, né? Então aqui esse mago estava pedindo, oferecendo dinheiro para Pedro, para que ele tivesse esse poder, para que ele cobrasse talvez as pessoas ou ficasse conhecido ali naquela cidade, né? Então esse é o primeiro motivo, a gente pede muitas vezes errado, por isso não recebemos. O segundo motivo é o fato de pedirmos sem fé. Muitas vezes a gente pede sem fé. Veja aqui o que Tiago também diz em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então a onda do mar, ela vai, às vezes tem fé, ela volta, às vezes não tem fé, vai e volta, vai e volta. Então essa pessoa que hoje tem fé, amanhã não tem, hoje ela pede com fé, amanhã ela pede sem fé, essa pessoa não recebe também, porque para Deus a fé é o dinheiro no mundo espiritual. Como o dinheiro é importante aqui nessa terra, e é ele que faz mover todas as coisas aqui na terra, a fé é esse dinheiro, vamos chamar assim, no mundo espiritual. Então sem fé é impossível agradar a Deus, não é possível adquirir de Deus o que nós pedimos. Nós temos que pedir com fé, crendo que já recebemos. Amém? Veja aqui Jesus, essa imagem aqui ao lado, Jesus foi pregar na própria cidade dele. E lá nenhum recebeu Jesus. Lá ninguém creu em Jesus. E por isso a Bíblia diz que poucos milagres foram feitos lá, porque as pessoas eram incrédulas, não criam. Essa é a cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado, né? Onde lá as pessoas viram Jesus correndo na rua desde pequenininho, conhece os pais e a mãe de Jesus, o pai e a mãe de Jesus, José e Maria. Eles conheciam todos os irmãos e irmãs de Jesus, então eles falaram, não estão aqui seus irmãos, suas irmãs, não estão aqui José e Maria, o seu pai e a sua mãe? Nós conhecemos você desde criança, por que você está se auto-intitulando Deus ou Messias? Nós conhecemos você. Então essas pessoas não tinham fé que Jesus era o Messias, mesmo Jesus fazendo todos aqueles milagres. Então é impossível receber de Deus sem termos fé. Veja aqui outro exemplo em Marcos, capítulo 6, versículo 4 a 6. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, poucos doentes. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus ficou admirado com a incredulidade do povo de Nazaré. Só porque Jesus era de lá. E eles não criam porque eles tinham visto Jesus crescer desde pequenininho. Então, assim, a fé ali, a falta de fé, impediu eles de receberem e verem mais milagres. Então, fazendo um pequeno resumo, o primeiro motivo é que pedimos errado, porque pedimos para nos engrandecermos e não para engrandecer a Deus. O segundo motivo é que pedimos sem fé é impossível agradar a Deus. E agora o terceiro motivo são brigas não resolvidas com o seu cônjuge. Deus leva muito a sério o seu relacionamento com o seu cônjuge. Por quê? Porque você e o seu cônjuge são uma só carne, vocês dois são uma só carne. Então, quando há briga e há problemas entre os dois, as orações são interrompidas, diz a Bíblia. Deus não ouve as orações até que você resolva esse problema com o seu cônjuge. Quem diz isso é Pedro. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3,7 diz assim, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então Deus para de ouvir as suas orações quando você está com problemas com seu cônjuge que estão mal resolvidos. Deus quer uma união entre o marido e a mulher. Amém? Um exemplo disso é isso que vocês veem aqui ao lado na imagem. Essa é Lia, que está em pé aqui olhando, e lá longe está Jacó e Raquel. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel, muito mais do que ele amava Lia. Talvez ele nem amava Lia. Ele só amava Raquel.
e ele era marido das duas. Então esse problema, você vê, naquela época era comum um homem ter mais de uma mulher, mas mesmo assim as duas mulheres e o homem eram considerados como uma só carne perante Deus. E havia esse problema entre as duas irmãs. Lia era irmã de Raquel, mas Jacó, o marido das duas, amava mais Raquel do que Lia. E isso era um problema, porque Raquel queria ter filho e não conseguia ter filho. Com certeza Jacó orava todos os dias: Senhor, abre o ventre de Raquel para que ela tenha filho, me dê herdeiros. Enquanto isso, Lia estava tendo vários filhos. Das 12 tribos de Israel, a maioria deles veio de Lia e não de Raquel. E eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que chegou um momento em que Jacó conseguiu conciliar a questão de amar mais Raquel do que Lia, porque aí Deus abençoou Raquel e ela conseguiu ter 2 filhos, que é José e Benjamim. São os únicos 2 filhos que ela teve. Mas isso mostra que as orações de Jacó foram interrompidas, porque ele amava mais Raquel e discriminava Lia. Isso fazia com que Lia ficasse chateada, talvez depressiva, e isso Deus não se agradava. Por isso que muitas das orações de Jacó foram interrompidas nessa época, não foram ouvidas. Amém? Continuando aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, Jesus dizendo para nós, vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos quando eles pedem, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, Jesus está dizendo, esse é o resumo de toda a Torá, de toda a Tanar. Esse é o resumo do que a lei diz e do que os profetas profetizaram. É fazer com o próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Se todo mundo cumprisse isso, não teríamos guerra, não teríamos mortes e tudo mais que a gente vê hoje em dia. Continuando, Mateus 7,13. Jesus diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então talvez você me pergunte, como assim, Afonso, porta estreita? Em que sentido que Jesus quis dizer? O que é um exemplo de porta estreita? Então aqui eu vou te dar alguns exemplos do que é uma porta estreita. Veja aqui na imagem ao lado, mudança de amizades. Muitas vezes você tinha amigos de infância que estavam ali com você no mundo, né? Baladas e vícios e drogas, talvez roubos, pessoas de mau caráter, mas são amigos de infância que você sempre teve. Agora você se converte, há uma metanoia, uma mudança de mentalidade, o seu velho eu morreu e agora é um novo eu que vive em você, um eu espiritual, e você tem que fazer mudança de amizades. Os seus amigos vão falar, mas você ficou radical, que absurdo. Desde quando Deus quer que você ignore seus amigos de infância? Mas é necessário entrar pela porta estreita. E muitas vezes a porta estreita é trocar totalmente as suas amizades. Porque não convém mais, não tem mais assunto. Diz a Bíblia, o que tem as trevas a ver com a luz? O que tem em comum as trevas com a luz? Então, muitas vezes é difícil, é duro, doloroso, mas nós temos que trocar de amizades para entrar nessa porta estreita. Outro exemplo aqui ao lado, grupo de pôquer toda sexta-feira. Às vezes você joga pôquer há anos, toda sexta-feira à noite, ou toda segunda-feira à noite, sei lá. E aí agora você se converteu e não convém mais jogar pôquer, porque é um vício, muitas vezes joga apostado. O papo ali na mesa não é um papo espiritual, é um papo carnal. Muitas vezes são só homens falando de mulher e falando de traição e cigarros e vícios ali rolando. Então não convém mais você estar ali. Então você tem que deixar aquela prática. E isso às vezes dói. É isso que Jesus está dizendo que é uma porta estreita. Um outro exemplo, vocês veem aí ao lado, sair com várias mulheres. Às vezes você tinha uma vida de balada e cada noite com uma mulher diferente,
ou você era uma mulher que saía e toda noite acabava dormindo com um homem diferente. Tudo isso vai ter que ser mudado agora e dói. Às vezes você mudar esse seu estilo de vida vai te trazer uma dor, uma tristeza no início, mas é o que é esperado de nós, entrarmos nessa porta estreita, mudarmos de estilo de vida, mudarmos de amizade se necessário for. Outro exemplo aqui, esqueminha de corrupção. Às vezes você na sua empresa há anos, você é um bom advogado, mas recebe um dinheirinho por fora para fazer coisas ilícitas, né? Para advogar de forma ilícita, ou que seja outro tipo de profissão onde você sabe que você está fazendo algo errado, algo que não é de Deus, e aí agora você tem que parar com isso, parar com essa prática. Às vezes você tem um sócio que não entende, mas por que vamos parar com isso? A gente vai ganhar muito dinheiro, a gente vem ganhando dinheiro com isso, agora você quer jogar tudo para cima, mas isso é entrar na porta estreita, é você se posicionar na vida espiritual e largar essas coisas materiais, essas coisas que não agradam a Deus. O outro exemplo aqui é um término de um relacionamento errado. Às vezes você está com uma pessoa que não convém e você sente do Espírito Santo que aquela não é mais a pessoa correta para estar com você, porque agora você é uma nova pessoa. Não estou falando de casado, estou falando de namoro. Você está namorando essa pessoa. Termine. Procure uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai te ajudar nesse caminho espiritual. Então tudo isso são portas estreitas que nós temos que escolher. Amém? Mas Afonso, isso é muito difícil, isso é muito duro de fazer. Jesus diz que o fardo dele é leve. Então quando a gente se posiciona, por mais difícil que seja no começo, você vai sentir uma alegria diferente. Você vai sentir um prazer diferente, que o fardo vai ficar leve. E é isso que Jesus diz quando ele fala que o fardo dele é leve. Então parece difícil, mas não é. É difícil só de você se posicionar. Se você se posicionar como uma pessoa espiritual, dizendo de hoje em diante eu quero ser espiritual e buscar as coisas de cima, Deus vai fazer o seu fardo leve. Você não vai ter essa dificuldade, essa tristeza que você acha que vai ter. Continuando então, Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva danina? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Reconhecerão quem? Esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos padres, que eles vêm vestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores por dentro. Eles só querem dinheiro, eles só querem abusar dos fiéis. Eles não estão ali para pregar a palavra de Deus, para fazer você entrar no caminho da porta estreita. Veja que aqui Jesus nos ensina a identificar um falso líder. E aí às vezes você pode me perguntar, mas quais frutos, Afonso, são esses aí, bons e ruins? Como a gente sabe identificar um fruto bom e um fruto ruim? Aí eu te digo, é por isso que você está fazendo agora, que é fazer um curso sobre a Bíblia, estudar a Bíblia, ir de forma profunda em cada versículo, entender o que é esperado de nós, o que Deus quer que nós façamos, é justamente isso que é o ponto mais importante para não cairmos na lábia desses lobos vestidos de ovelha. As pessoas que não entendem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, que não leem a Bíblia, elas são presas fáceis, elas ficam numa posição frágil para serem atacadas por esses lobos ferozes, porque eles dizem coisas que parecem que são bíblicas, parecem que são coisas que vêm de Deus, mas na verdade são falsos ensinamentos. Eu vou passar aqui para vocês, tem vários, mas eu vou passar aqui para vocês 3 exemplos de pessoas que eram lobos vestidos de ovelha e enganaram muitas pessoas, porque falavam coisas que muitas vezes estão na Bíblia, mas a interpretação é errada. Falavam como se a mensagem viesse de Deus, mas na verdade não. Veio
deles mesmos ou do diabo. O primeiro exemplo, que vocês veem aí ao lado, na imagem, é João de Deus. Esse homem dizia que recebia o espírito de Chico Xavier e que recebia também o espírito de um tal de Bezerra de Menezes. E aí ele fundou em 1976 a Casa do Dom Inácio de Loyola. Então isso é o que eu peguei da biografia dele. Ele era um médium, recebia espíritos que curavam, né, através dele. Parece bíblico, mas se a gente olhar na Bíblia, veja aqui em Deuteronômio 18, 10, 11, diz: não permitam que se achem alguém entre vocês, isso aqui é Deus dando a ordem para o povo de Israel, não permitam que se achem dentro de vocês pessoas que queimem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, que pratiquem adivinhação e se identifique a magia, ou faça preságios, que é profecias, que não vêm de Deus, ou pratique feitiçarias, ou façam encantamentos. Veja aqui, ó, que sejam médiums, que consultem os espíritos, ou consulte os mortos. Então aqui é uma abominação, diz a Bíblia. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Então aqui a palavra de Deus é clara, ele proíbe qualquer contato com mortos, até porque você não está falando com nenhum morto, você está falando com um demônio que se passa como aquele morto, ele imita a voz, ele sabe o que a família quer ouvir, ele acompanhou aquela vida a vida inteira, mas não é aquela pessoa que morreu que está falando com você. Então aqui parece que vem de Deus, o João de Deus está fazendo uma coisa boa, está curando as pessoas, mas não é de Deus. Justamente porque essas pessoas que creram nele, né, porque agora ele não está mais na ativa, as pessoas que criam nele nunca leram a Bíblia, nunca procuraram saber se o que ele faz estava de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, como vocês veem aí ao lado, a forma que ele curava era uma forma muito estranha. Era como se o espírito descesse nele, ele pegasse um bisturi e cortasse o olho da pessoa e ali ele ia curando. Mas quando a gente olha na Bíblia, como os apóstolos curavam, como Jesus curava, ele não curava abrindo ninguém com bisturi, ele curava simplesmente impondo as mãos e dizendo: em nome de Jesus seja curado. E as pessoas eram verdadeiramente curadas. Eu li sobre alguns casos em que esse João de Deus supostamente tinha curado e as pessoas voltaram de novo a ter aquela mesma doença, voltaram de novo a sentir dor onde tinha supostamente sido curado. E isso mostra que não vem de Deus. Mas as pessoas estão tão carentes e são tão analfabetas de Bíblia que são presas fáceis para esses falsos profetas, esses lobos vestidos de ovelha. Outro exemplo aqui que vocês veem ao lado é o Joseph Smith. Esse era um americano que em 1823 supostamente recebeu uma visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel pregou para ele um outro evangelho. Disse para ele que o evangelho que existia, a Bíblia que existia, não era completa e que ele tinha mais informações para que esse Joseph Smith criasse uma nova igreja chamada Mormon, que é o santo dos últimos dias, e criasse um outro evangelho, que hoje a gente vê que é o livro, o Evangelho segundo os Mormons. E isso é abominável para Deus. Isso na Bíblia já está, a Bíblia já avisa sobre essa prática, que viriam pessoas como Joseph Smith enganar muitas pessoas. Veja aqui o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até 8. Diz assim, Paulo dizendo para os irmãos em Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Os irmãos em Gálatas estavam também acreditando num Joseph Smith da época deles, acreditando que existia uma outra interpretação da Bíblia, além do que aquela que os apóstolos tinham passado. Versículo 8, Paulo diz: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que esse seja anátema, ou seja, que esse seja maldito. Em outra tradução diz anátema, que é a palavra grega para maldito. Então Paulo está dizendo, mesmo que eu venha e te pregue um outro evangelho, não sou eu, é um espírito maligno enganando vocês. Nem que um anjo venha do céu, como Joseph Smith alega ter visto, mesmo que um anjo venha do céu pregando outro evangelho para vocês, não acredite. Isso é o diabo que está te enganando, porque o único evangelho que vocês devem crer é esse que os apóstolos estão pregando aqui para vocês.
E é isso que Paulo está dizendo aqui para os irmãos em Gálatas. E isso serve até hoje. Joseph Smith veio em 1800 e pouco, muito depois do que Paulo tinha pregado, dizendo que viriam pessoas como o Joseph Smith. Aí você vê aqui ao lado as aberrações, os absurdos que o Joseph Smith recebeu, segundo ele, do anjo Gabriel, que nós sabemos que é um demônio que apareceu para ele em forma de anjo. E essas são as 3 principais aberrações, existem mais, mas essas são as 3 principais aberrações que não estão na Bíblia, que estão somente na Bíblia dos Mormons. A primeira é que Jesus apareceu ressurreto para os índios na América. Não sei se é América do Norte ou América Central, América do Sul, mas apareceu aqui para os índios pregando o evangelho, coisa que não há nenhum relato na Bíblia disso. Segundo ponto é a prática de batizar os mortos. Jesus falou que nós temos que pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar os vivos, pessoas que ouvem o evangelho e querem crer e seguir a Jesus. Aí elas devem ser batizadas. Mas aqui Joseph Smith diz que o anjo disse que ele tem que batizar mortos, pessoas que já morreram há décadas atrás. Devem ser ainda batizadas, que é o que Deus está mandando fazer. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. E o outro exemplo aqui, o mais absurdo, é que para os mormons, Jesus é irmão de Satanás. Essa é uma das maiores aberrações para mim. Jesus é irmão de Satanás, segundo eles. E o irmão, Satanás, se rebeliou contra o Pai e contra Jesus, e Jesus veio à Terra para, como se fosse uma briga de pessoas iguais, né? 2 irmãos iguais estão brigando, o mal e o bem. Isso é um absurdo, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. Jesus estava com Deus desde o início, Jesus era Deus, diz o livro de João. Então Deus não está no mesmo nível do que uma criatura. O diabo é uma criatura, Jesus é o Criador. Então essa é uma das maiores aberrações que os mormons ensinam hoje, segundo eles, ditado pelo anjo Gabriel, que na verdade é um demônio que apareceu em forma de anjo. E por último, o último exemplo é esse que vocês veem ao lado, Jim Jones, que é um outro americano, que em 1955 fundou uma colônia na Guiana, aqui na América do Sul, onde ele trouxe muitos americanos para morar nessa nova colônia, no meio da mata, e lá eles estavam criando como se fosse uma nova cidade, uma nova Jerusalém, uma cidade santa, que só eles ali no meio do mato tinham acesso. Uma coisa muito estranha, ele criou o Templo do Povo. Depois você pode procurar aí no Google. Jim Jones e o Templo do Povo. Em 1979, ele fundou essa chácara, ele comprou uma terra na Guiana. E olha aqui nessa imagem ao lado, vocês devem lembrar, quando saiu essa notícia, ele conseguiu convencer milhares de pessoas a se matarem, a ingerir um chá ou algum líquido venenoso, para morrer e, dessa forma, se encontrar com Jesus. É como se fosse um arrebatamento forçado, um arrebatamento onde eles mesmos escolheriam o dia que eles iriam ser arrebatados ou encontrar com Deus nos ares, né, com Jesus nos ares. Então, essa é uma foto aérea que mostra todas essas pessoas. Tudo isso aí que vocês estão vendo são pessoas caídas, mortas, porque creram nesse lobo vestido de ovelha chamado Jim Jones. Então, é muito importante nós estudarmos a Bíblia, fazer isso que você está fazendo hoje, assistindo esse canal, se educando mais profundamente sobre a Bíblia, para que nós não sejamos presas fáceis para esses lobos vestidos de ovelha. Amém? Então, chegamos ao final da nossa aula número 12. Nós lemos hoje de Mateus capítulo 6, versículo 25, até Mateus capítulo 7, versículo 20. Falamos também sobre os falsos profetas, né, os lobos vestidos de ovelha, e falamos também do porquê que Deus muitas vezes não ouve as nossas orações. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você tiver alguma dúvida ou quiser participar presencialmente dessa aula, me mande aqui um WhatsApp e me dizendo que você gostaria de participar presencialmente e eu te responderei. E também, se você sentir no coração de contribuir com essa obra, me ajudar com os custos de estúdio, contribua com esse Pix, com esse QR Code que está aí na sua tela. Te vejo na
aula número 13.